EBVN Cast, para aprender e servir melhor. E aí, estudante, tudo bem com você? Genki desu ka? EBVN Cast, episódio 84, dia de casa aberta, e recebemos visita, um casal muito gente boa, um físico e uma artista plástica para falarmos sobre inclusão. Vamos lá, hajimemasu! Estudante, antes da gente chegar no bate-papo, onde a gente vai conversar com esse casal muito gente boa, falando de inclusão e da startup que trabalha aí com essa questão de empreendedorismo social, eu preciso dar só uma ressalva. Vocês vão perceber que eles vão falar muito do espaço do plantar, mas eles estavam sendo acompanhados pelo pessoal da aceleradora da Glocal, e entre a entrevista e a postagem desse episódio, eles adotaram o nome Inclusão Criativa. Então, Inclusão Criativa é o que você deve procurar no Facebook e procurar também no Instagram, beleza? Guarda aí, Inclusão Criativa. Agora vamos lá para o episódio, que esse bate-papo tá muito legal. EBVN Cast, para aprender e servir melhor. Bem-vindos ao Escola Bíblica Vida Nova. Tudo bem, Carlinhos? Tudo bem, galera do Escola Bíblica? Tudo bem? Como que vocês estão? Então, meu nome é João Justo Pires. Eu sou professor, eu sou físico. Não é educação física, galera, é física, sabe? Física, aquela matéria chata. Então, essa mesmo, tá? Sou professor de física, dou aula em colégio, para colegial aqui no Brasil. E dou aula também para a universidade. Na universidade eu também sou coordenador de uma parte do curso de engenharia de uma universidade aqui em São Paulo. E, além de profissionalmente, claro, eu sou casado com a Itaici, que está aqui do meu lado. Uhum. E sou pai, né? Sou pai de duas crianças maravilhosas. Uma é o Daniel, que tem necessidades especiais. E a outra é a Ana Vitória. Essa é a minha apresentação. Agora é a minha esposa aqui. Vamos lá. Bom, meu nome é Itaici Pires, eu tenho 36 anos e eu sou artista plástica, né, de formação, também fiz psicopedagogia, pedagogia, e eu faço parte, né, de um projeto aqui no Brasil, que é uma startup social que trabalha com crianças com necessidades especiais através da arte, que chama Espaço do Plantar. E a gente está desenvolvendo um projeto super legal, e foi uma experiência, né, que a gente teve com o nosso filho que acabou resultando nesse trabalho. É isso que eu tenho desenvolvido hoje profissionalmente. Então é isso, então eu sou casada, muito bem casada com o João, e a gente, né, tem esses dois filhos maravilhosos. Legal, então eu vou dar um passo atrás na história de vocês, que a primeira coisa que me chamou a atenção é um professor de física casado com uma artista plástica. Eu tava imaginando que você ia perguntar isso aí, viu? Como é que pode, né? Um negócio louco, né? Porque me parece universos tão distintos. Por que você, escolheu física, que acabou de descrever como uma matéria chata, e por que você escolheu ser artista plástica, e você depois, eu não sei se antes ou depois, você falou aí de pedagogia, psicopedagogia, não sei o que veio primeiro, por que vocês inventaram de estudar essas coisas. Desenrola um pouco esse nó aí. Quem vai começar primeiro? Vai lá, vai você. Agora sou eu, para ficar mais animado. A galera da Escola Bíblica precisa saber de você, vai lá. Não, eu sempre gostei de artes. Eu sou aquela pessoa que, sabe, nasceu... Que pinta nas paredes, gente. Pintando, ela fica pintando nas paredes de casa. Ama a criatividade. Então, sempre, desde pequena, eu fiz Escola Pan-Americana de Artes, que tem aqui no Brasil, que é uma escola bem legal. E eu sempre também viajei para Nova York, para vários lugares do mundo, né, desde quando eu era adolescente, me inspirando e querendo ser artista plástica. E fiz a faculdade na Unesp, aqui em São Paulo. E depois de um tempo, né, de formação, eu vi que eu poderia também lecionar. Então, além da licenciatura, eu queria me aprofundar na importância, porque
a arte ela pode ajudar as pessoas, não só na parte emocional, mas na parte da reabilitação motora. Tem bastante coisa boa, né, que a arte pode ajudar, né, a criança nessa parte da saúde. E eu me deparei com alguns alunos que tinham essa necessidade. E aí, então, eu fui me capacitar mais, de saber um pouco mais sobre desenvolvimento infantil e ajudar essas crianças. E principalmente crianças que tinham dificuldades de aprendizado, às vezes uma dislexia, alguma dificuldade, sei lá, paralisia cerebral, autismo. Então eu tive muita demanda de alunos assim. Então eu fui me aprofundar e depois tive meu filho com necessidades especiais, né? Deus acho que já foi preparando esse caminho para eu estar cuidando dele. E aí eu fiz a pedagogia voltada mesmo para a inclusão. Então... E eu vou falar agora um pouco de mim e vou tentar linkar com a sua pergunta aí. O que um físico tá fazendo com uma artista plástica, cara? Então, como eu te falei anteriormente aí, a galera também que tá ouvindo aí deve pensar, puxa, física é uma matéria chata, mas física não é isso que você tá vendo colegial aí, tá vendo isso aí? V igual a V0 mais AT, S igual a 0 mais AT, esquece isso aí não é física, cara. Física tem seu fundamento total na filosofia. Então, eu não fiz física porque eu gosto de matemática, eu fiz física porque eu gosto de olhar para o céu e ficar entendendo o que tem lá. Vocês estão entendendo? Então eu olhava para o céu e ficava falando assim, vou contar as estrelas, quantas tem? O que é uma estrela? Não foi porque eu gostava de fórmula. Tudo bem, depois eu tive que aprender a gostar, porque me pegaram no meu pé na faculdade. Mas assim, eu sempre tive esse lado filosófico que, na verdade, galera, é bem artístico. Eu, no fundo, eu também tinha um coração artístico, não com o mesmo talento dela, mas tinha o meu lado artístico de olhar para o céu e ficar tentando entender as coisas, tentar encontrar o diferente naquilo que para todo mundo é comum. Eu acho que é isso que faz um pouco de um artista, né? Encontra algo completamente diferente, tira algo de dentro da caixa, o que para todo mundo é algo absolutamente comum. E assim eu tive sempre esse lado. Eu e a minha esposa, já que você está perguntando aí como é que vai parar um físico do lado de uma artista plástica, eu conheci minha esposa na igreja, tá? Eu a conheci na igreja e aí eu a conheci na igreja, e isso foi em 2004, né, amor? 2005 nós nos conhecemos na igreja. Minha esposa sempre foi cristã, a Itaici sempre foi cristã, mas eu tive uma experiência com Deus um pouco depois. Eu já era formado, já tinha morado fora, e aí eu tive uma experiência com Deus, fui para a igreja, fui para Portugal, né? Mas me converti aqui no Brasil. E aí conheci essa mulher maravilhosa com a qual hoje eu sou casado. E conta que você era ateu também, que isso é importante. Galera, é verdade, cara. Acreditem se quiser, eu era ateu. Eu não sei te explicar Deus, não consigo botar Deus numa equação e não consigo provar pra você que ele existe. Esquece, não consigo. Mas eu também não consigo viver sem ele. Essa é a minha situação. Eu não sei. As pessoas acham meio estranho, meio maluco, mas é isso, cara. Eu não consigo viver sem Deus, né? Agora, posso provar que Deus existe? Não tenho a menor condição de provar que Deus existe. Mas eu posso te dizer que eu tive uma experiência com ele e não quero viver sem ele. Bom, vocês se conheceram, pelo que eu entendi, antes da experiência da paternidade e da maternidade. Vocês citaram que vocês têm 2 filhos, um menino e uma menina. Pelo que eu entendi, o menino é o mais velho. E a menina é mais novinha. Que idade que tem a garotada? Sim, vamos lá. O Daniel tem 10 anos, tá? Vai fazer 11 agora em outubro. E a Ana Vitória tem 6. Vai fazer 7 também em outubro, tá bom? O Daniel, ele nasceu com necessidades especiais porque ele nasceu prematuro. Na verdade, nossos 2 filhos nasceram prematuros. Conta aí, amor. Conta pra galera. A gente casou, normal, vamos ter filho normal. Acabou que a gente descobriu que tinha uma dificuldade, né? Eu tenho um útero que ele é dividido em 2, chama bicorno. Então eu não consigo segurar a gestação até o final. E aí eu não sabia, dando aula para criança e, né, eu tinha que ficar em repouso absoluto. E o meu filho primeiro nasceu bem prematuro, nasceu antes dos 6 meses, com 24 semanas, né? Para a galera que é mais nova, gente, uma gestação dura 40 semanas. Ele nasceu com 24, um pouco mais da metade.
Se a minha referência não tiver muito ruim, com 24 semanas o seu filho cabia na palma de uma mão. Não muito mais do que isso. E não, era isso. Era a palma de uma mão. Ele tinha 710 gramas. Isso, quando nasceu. Quando nasceu. É. Cara, o gurizinho é guerreiro, né? Ele é guerreiro. Isso. É guerreiro. Ele é campeão. A gente já agradece, né? Claro. A Deus, claro. assim, por mais que acaba ficando algumas sequelas, mas pela vida dele. Então, ele desde que nasceu batalhou pela sobrevivência. Sim. E a gente agradece a Deus por isso. E ele nasceu e ficou 4 meses na UTI, batalhando pela vida, né? Em risco de vida todos os dias. E foi, né? Venceu e a gente tá aqui com ele. Teve algumas sequelas, ele teve um descolamento da retina, que acontece às vezes muito em prematuro extremo, que então ele não é cego totalmente, mas ele tem uma visão... Baixa visão, ele enxerga, só para vocês terem uma noção, ele enxerga em torno, mais ao lado direito, em torno de 30 centímetros de distância, tá? Mais ou menos, tá? Só para vocês terem uma noção. E o outro não enxerga, outro olho, né? Então, ele... E o olho do lado esquerdo ele não enxerga. E acabou tendo atraso, né? Motor, um atraso cognitivo, né? E é isso, mas ele é um presente de Deus. Ele é, assim, vou falar um pouquinho pra galera da escola bíblica aqui, ele é inspiração para nós, galera. Ele por muito tempo, quando você tem um filho especial, você fica com aquela sensação, meu Deus, né? Todos nós somos cristãos aqui que estão ouvindo, né, Carlinhos? Talvez algum outro não, né? Mas eu vou dizer assim, é uma pergunta natural, que você acreditando ou não acreditando em Deus, você vai perguntar isso, por que comigo? Né? Por que eu? Por que eu? Por que eu? Hoje, quando você entende o que o seu filho especial faz em você, você fala assim, nossa, por que demorou tanto para acontecer comigo? Né? A pergunta não é mais por que eu, mas a pergunta é por que não eu? Essa experiência que eu tive mudou minha vida a tal ponto que hoje eu entendo que eu sou muito melhor do que eu era antes de eu ter meu filho. Então, na verdade, para mim é um prazer imensurável. É uma alegria imensurável, é um presente de Deus que a gente tem em casa. Não é uma criança, nós não olhamos ele como uma criança especial, a gente olha como uma criança. Eu, particularmente, vou falar pra vocês aqui, cara. Pra mim, meu filho é normal. Pra mim, ele é o que ele é. Ó, não tem uns que nascem com cabelo meio torto? A galera não tá me vendo, mas meus cabelos são tudo torto. Não tem uns que nascem com uma orelha torta? Ué, todo mundo tem isso, né? O pé torto, eu também tenho o pé torto, galera. Mas então, meu filho nasceu com algumas coisas diferentes também. Claro. Mas ele é lindo e perfeito do jeito que ele é. Pra mim, ele é perfeito, assim. E essa perfeição dele me inspirou a ser mais perfeito, a buscar em mim o melhor de mim, a melhor versão de mim mesmo, né? E é isso, galera. Eu amo essa experiência, tá? Amo essa experiência de ser um pai especial. Essa leitura que vocês fazem da experiência de vocês, ela chegou no coração de vocês com o tempo, ou desde quando vocês perceberam que ele era especial, já tiveram essa leitura? Foi algo que amadureceu com o tempo, com esses 10 anos de caminhada com ele? Ou desde o começo, olha, já entendemos tudo e realmente isso vai ser a coisa mais linda da nossa vida? Como é que foi viver isso? Foi difícil no começo ou já foi tranquilo? Carlos, eu vou falar por mim, mas eu já te aviso que foi diferente o que aconteceu em mim e na minha esposa. Né? Não foi igual. A nossa reação foi diferente. A minha reação... foi com o tempo, eu fui entendendo isso com o tempo. São processos que a gente passa, tipo aquele lance, a jornada do herói. Então tem a jornada do pai especial. Acho que eu passei pela jornada do pai especial toda, que é a negação. No começo você nega, pô, não é possível que isso está acontecendo. Depois você passa pelo processo de aceitação e isso é muito difícil, muito doloroso, gera uma dor até quase física. Até que você entende o que realmente Deus está querendo dizer por você e dá a volta por cima. Digamos assim, depois de você morrer, você ressuscita uma nova pessoa. Agora, esse foi o meu processo, tá? Isso para mim, só para vocês terem noção, parece que vocês estão me ouvindo aqui e falam, puxa, isso deve ter sido rápido. Não foi. Galera, deve ter durado para mim aí uns 5, 6 anos.
para eu conseguir passar por esse processo todo. Agora, minha esposa, não. Vou deixar ela falar aqui, né? Eu falo bastante, mas vou deixar ela falar, mas com ela foi diferente. Fala aí, amor. Não, desde que ele nasceu, a gente, né, que é cristão, assim, a gente carrega certezas, né? Então eu sabia que Deus tinha escolhido aquela gestação, que ele tinha uma promessa, né? Então a gente vai na fé. Então ele nasceu prematuro, eu engatei a quinta na fé, falei, não, vai sobreviver, vai dar tudo certo. Então a gratidão em cada conquista para mim foi, né, era diária. Então, por mais que eu vi, ele ficou com uma sequela, não vai dar tudo certo. Então, eu era aquela no cavaquinho, não, já deu certo. E ficava lá sempre, não que meu marido não acreditasse, mas a minha... E também como eu já trabalhava com criança com necessidade especial, acho que também isso pesou bastante, né? Eu tive experiências, vi resultados de superação. Então, para mim, eu falava assim, gente, vai dar tudo certo, né? Então, assim, para mim foi meio que de imediato, né? Não, para você foi totalmente de imediato. De imediato, assim. Eu ficava tentando entender como é que essa mulher tem tanta fé, assim. Não rolou aquele negócio assim, Deus tá fazendo bullying comigo, acho que esse negócio de fé aí não tá valendo a pena, o investimento deu errado. Ela não. Comigo rolou um pouco, sim. Eu tive dificuldade no começo, mas a minha esposa foi assim sempre inspiração para mim. Eu olhava para ela e falava, cara, como ela consegue entender isso de forma tão fácil, tão simples, tão rápido. Ela realmente foi inspiração para mim. Agora, comigo o processo foi um pouquinho mais lento, mas aconteceu, né? Cada um no seu tempo. Claro. Acho que é isso. As pessoas, elas não são iguais. A questão não é o você, como que você vai percorrer a estrada, mas a estrada vai ter que ter um fim. Uhum. Né? Ou para mim, ou para ela, ou para alguém, um fim que eu digo, eu não tô falando de um fim, mas eu tô falando de um fim que remete a um novo começo. Você entende? Eu tô querendo, os processos da vida, né, que nós vamos passar, a gente não vai ter jeito, eles precisam ter fim para que novos processos se iniciem. Para alguns, esse fim é um pouco mais rápido. Agora, para outros demora um pouquinho mais, mas ele acontece. E a gente precisa... Hoje o que eu entendo é que eu preciso estar aberto, né? Eu aprendi isso hoje, é que eu preciso estar aberto para que fins constantes cheguem na minha vida e me abra para novos processos de começos, formas de pensar diferente. Eu não posso carregar, hoje eu aprendi que eu não posso carregar dogmas, eu não posso carregar dentro de mim coisas que são fora, claro, a palavra de Deus. Não estou aqui, estou falando de formas como você enxerga o mundo, tá? Estou falando de processos de mudança do ser humano. A gente precisa estar aberto a mudanças. O mundo que era mundo ontem não é hoje, e o processo que eu fazia ontem funcionava ontem, mas se eu fizer igual ontem, hoje não vai funcionar. Então eu preciso estar procurando dentro de mim, eu aprendi isso, que eu preciso estar procurando dentro de mim todos os dias o melhor de mim mesmo. E o melhor de mim mesmo não pode ser igual ao que eu era ontem. Se eu quero achar em mim a melhor versão de mim mesmo, eu não posso ser igual ao que era ontem, eu preciso estar hoje uma pessoa nova. Tá? Então, aqui no Brasil agora é de manhã, aí no Japão é de noite, tá? Tá sendo gravado aqui o podcast, mas cara, eu quero dizer que hoje eu acordei uma nova pessoa. E eu não sou o mesmo cara de ontem, né? É isso que passa na minha cabeça. Então eu olho para o meu filho, que é uma inspiração para mim. Eu olho para ele e falo, meu filho, como que eu posso ser o melhor de mim para de mim conseguir produzir em você o melhor de você, tá? Uma das coisas assim, agora eu vou desembestar falar aqui, galera. Uma das coisas assim, galera, que eu aprendi como pai especial, já vou falar, vou dar um spoiler aqui para vocês total, é que a grande estimulação que a gente gosta de ver no nosso filho, não está no nosso filho, está em nós. Os pais precisam entender que a melhora do filho, que a melhor versão do filho, ela está em nós pais.
Nós somos inspiração para os nossos filhos. Se você não acredita no seu filho, como é que ele vai acreditar nele? Ele é só uma criança. A gente abre os caminhos, né? Então, nós somos aqueles que irão abrir os caminhos. Você precisa estar aberto para mudanças. Você precisa estar aberto para enxergar o mundo de uma forma diferente da qual você enxergava ontem. E então, você abrindo seus olhos, você naturalmente abrirá os olhos do seu filho. Essa é a maior estimulação que você pode dar ao seu filho. É inspirá-lo a ser melhor, sendo você melhor. Falar da Ana. A Ana tem 6 anos. E ela nasceu prematura também. Mas como eu já sabia que eu tinha esse risco de nascer bem prematuro, aí a gente já tomou todas as medidas. Eu pedi demissão no meu trabalho, eu fiquei em repouso absoluto. Pernas pra cima. Pernas pra literalmente. cima. Né, costuramos lá tudo pra deixar lá, pra não, né, o útero, pra não ter o parto tão prematuro, né? Mesmo assim nasceu prematuro. E aí ela nasceu com 34 tá semanas. Certo. Nossa, calma, muitas semanas. 34 semanas. 10 semanas a mais que o Daniel, mas já foi uma vitória imensa. No caso da experiência com o Daniel, vocês perceberam que ele era uma criança especial já no útero ou foi consequência do nascimento prematuro? Foi consequência do nascimento prematuro, Carlinhos. Sim. Foi totalmente consequência do nascimento prematuro, né? Como ele era muito prematuro, você pode ver que afetou as coisas que se formam por último, que é a retina, que é o pulmão, que é o rim. São as últimas coisas que se formam que amadurecem, né, na criança ainda quando está no útero, né? Então foi onde deu problema com o Daniel. Foi exatamente por causa da prematuridade extrema, não foi por outra coisa. Já para a segunda gestação, essas dificuldades se preparou. já evitou um risco, vamos colocar assim. Imagina, a gente era marinheiro de primeira viagem no sentido da palavra, porque era o primeiro filho, nós jovens, né? Acredito que eu serei jovem a vida inteira, mas eu era mais jovem do que eu sou hoje. Menos experiente. Consequentemente menos experiente. E aí, ela grávida, trabalhou, normal, vida normal e tal, e não tinha condição. Uma pessoa que tem um útero bicorno, que é o caso da Itaici, ela precisa estar em repouso completo. Uma gestação de alto risco. Uma gestação de alto risco. Então ela precisa pegar, foi o que a gente fez na segunda gestação. Pegar, deitar, colocar as pernas para cima, costurar o colo do útero, tomar uma vacina para fortalecer o pulmão da criança. Aí ela nasceu sem problema nenhum, dificuldade nenhuma para nascer, né? Ela ainda ficou 5 dias na UTI, porque nasceu prematura, né? Observação, mas mais por observação do que por algum problema efetivamente. E pra gente foi uma alegria, né? Foi uma vitória. A Ana, ela chama Ana Vitória, Carlinhos, porque pra nós é exatamente o nome dela, é Vitória. Depois de nós passarmos uma grande fase de luta, viria a vitória, que é a Ana Vitória. E é isso, legal. É uma companheira dele, viu? Nossa. Vocês precisam ver. Aqui no Japão, a impressão que eu tenho, a leitura que eu faço, é de que o governo ele dá bastante assistência para quem tem filhos especiais. Como é que é essa realidade no Brasil? Aqui no Brasil você consegue pouco apoio. Por exemplo, aposentar não consegue. Não consegue aposentar a criança. Você tem um direito que é o Laos, né? Laos, né, amor? Que chama? Laos, que é um salário mínimo que eles dão para as crianças de baixa renda. Quer dizer, se a família ganhar mais de 2 salários mínimos, você já não tem direito ao Laos. Quer dizer, eu não ganho um centavo do governo por isso. Tem que ser bem, né, humilde. Tem que ser bem humilde. Em alguns casos, também em casos específicos, o governo aqui dá o atende, que é o quê? Que é locomoção. Né? Tirar a criança da casa dela e levar até a ACD ou algum instituto terapêutico para a criança fazer algum tipo de terapia ou eventualmente até para a escola, tá? Então isso aqui o governo dá,
mas isso é uma ação da prefeitura. Então, por exemplo, você consegue isso aqui em São Paulo, capital, mas você não consegue isso lá onde você morou, lá em Rio Claro. Gente, não Tá, sei, né? Eu não sei se em Rio Claro tem alguma outra, mas eu sei que o Atende é específico, é municipal aqui para a cidade de São Paulo. Tá? Então é uma ajuda. O governo também libera aqui a isenção de os impostos para comprar veículo, tá? Então aqui, se eu for comprar um veículo, eu compro sem IPI e sem ICMS. Vai levar na terapia, né? Por isso que você... Mas o veículo sai no nome dele, tem algumas limitações e tal. Mas é isso, aqui o que o governo dá é isso, é uma liberação de 2 impostos para comprar veículo, ou o Atende, que é para tirar a criança, locomover a criança de um local a outro para ela fazer terapia. Não muito mais que isso. Né? A gente, infelizmente, está engatinhando com isso. Inclusive, se não me engano, ontem ou ontem não, no dia 3 de julho, né? 3 ou 2 de julho, a gente fez 4 anos da Lei Brasileira de Inclusão. Legal, então eu vou pedir, inclusive, para você explicar isso para a gente, porque eu tô aqui há 15 anos... E eu conheço gente que está aqui há 10, há 20, então a gente desconhece isso. Explica pra gente o que é essa lei aí que você está falando. O objetivo da Lei Brasileira de Inclusão era colocar algumas coisas que de repente remetiam são importantes para incluir, como por exemplo, vou colocar uma das coisas que foi para nós muito importante, foi a possibilidade de colocar as crianças nas escolas. As escolas eram obrigadas a colocar a criança sem a cobrança de valor extra. O que acontecia em escolas particulares era muito comum. E situações como essa, né, Carlinhos? Quer dizer, ela foi uma vitória para quem trabalha com inclusão, né? Tem outras leis específicas que aí a gente teria que ler aqui, ligadas à locomoção. Então o Estado tem que dar apoio. Ligadas à inclusão na escola, tem em várias áreas, né? A Lei Brasileira de Inclusão trabalhou em várias áreas aí, que foram importantes. Você quer citar alguma, amor? Essa lei brasileira fala da inclusão escolar, como o João falou, o auxílio à inclusão, que é essa assistência também de apoio dentro da escola, né? Com profissionais especializados, que isso daí é uma das principais problemáticas da inclusão. As escolas no Brasil fugiam, tá, gente? Eu sou professor, então eu sei, as escolas fugiam de atender crianças com necessidades especiais. Por quê? Se você coloca uma criança com necessidade especial dentro da sala de aula, Carlinhos, o que você vai fazer com ela? Você precisa contratar alguém para ficar só com ela. Precisa de um atendimento especializado. Precisa de um atendimento especializado. Tem criança especial que não dá para colocar ela com 30, com um professor, com mais 40 crianças em sala de aula e um professor cuidando de todo mundo. Tem que ter uma pessoa só cuidando da criança, né? Atender da necessidade dela. Ela não consegue se locomover, então como é que faz? E aí tem que usar um pouco de misericórdia também quando a gente olha para o dono da escola ou para o professor, porque, por exemplo, se você coloca um surdo, um mudo e uma criança com dificuldade de locomoção na mesma sala de aula, o coitado do professor que acabou de sair de uma universidade, ele não sabe o que fazer com isso, porque ele vai ter que saber Libras, é difícil também para o professor, né? Claro. É um desafio, né? Claro. Não. E então essa lei, ela, né, colocou em vigor essa questão dessa assistência da inclusão, né, escolar, a questão também do atendimento prioritário na restituição do imposto de renda. Foi legalizar todas essas questões que a pessoa com deficiência precisa ter direito, né? A questão do esporte também tem um percentual destinado ao esporte paralímpico, para o financiamento, que começou a ter bastante incentivo, né? Que, aliás, observação, não sei se vocês sabem, o esporte paralímpico brasileiro, em termos de resultados, ele é muito melhor do que o esporte olímpico, tá? Só para deixar registrado isso. Eu não tenho dados específicos aqui do número de medalhas que nós temos ou do número de atletas de alto nível que nós temos no Brasil, além do Daniel Dias, que é famoso no mundo inteiro, que é o nosso maior atleta paralímpico, é o atleta paralímpico mais importante do Brasil e um dos mais importantes do mundo. Mas, assim, os resultados nossos na Paralimpíadas, elas são infinitamente melhores do que nas Olimpíadas, tá? Isso aí eu só queria deixar registrado. O pessoal vai poder ver isso de perto, porque ano que vem a Olimpíada tá aqui. É verdade, a Olimpíada vai ser aí em Tóquio, né? Aqui em Tóquio. E a Paralimpíada também.
tá bom? Se vocês puderem ir, vão, prestigiem. Elas gostam muito... Precisando do apoio, né? De apoio. Elas gostam muito daqueles que vão e falam assim, cara, parabéns, você se superou. Elas precisam disso. Então, se você que tá aí perto, vá lá. Os ingressos, principalmente para a Paralimpíada, são muito baratos. Vá lá, apoie, abrace. Se tiver oportunidade, vai lá, abrace, dá um beijo. Eles precisam e é nosso papel incluir, tá? A inclusão, ela parte de nós. É verdade. E outros direitos também, né? Essa lei acabou dando questão de constituição de, civil, de casar, exercer união estável. Enfim, mas a única problemática, igual o João falou, que a gente está engatinhando, não só da escola, mas a questão social, é muita demanda, né? Então a gente está estruturando o Brasil, né? Saindo de uma crise, né? Vamos ter bastante otimismo, saindo de uma crise. Então, a gente está reestruturando o Brasil, né? E a questão da inclusão social, inclusão escolar, a qualidade do ensino, que é mais aquilo que a gente trabalha, né? Na nossa startup, está bem deficitária. É uma coisa assim que acaba acontecendo? Como a demanda é grande. Então, por exemplo, eu quero conseguir uma fisioterapia para o meu filho, né? A gente não tem vaga, né? Não tem a qualidade, ou não tem aquele tipo de fisioterapia, a gente acaba pagando aqui, não só nós, como a maioria dos pais, particular. Então, assim, metade do nosso salário vai para essas coisas. Para a reabilitação do filho, para fazer uma físio, para fazer uma fono, para fazer uma terapia ocupacional. Tem crianças que a gente atende também, que tem home care, né? Então, o convênio. Então, o Brasil tem a saúde do Brasil, como que tá? Super deficitária, assim. Então, o Brasil tem condição de fazer home care, a maioria das crianças, a qualidade, às vezes tem criança, né, com alto risco de vida. Então, não, precisa pagar um convênio absurdo. Então, a gente gasta muito dinheiro aqui no Brasil. Então, assim, a gente ainda não tem essa assistência do governo, mas todo cidadão está batalhando por isso, né? Então, é isso. Uma pergunta de pai de criança que não tem necessidade especial para pais de crianças que têm necessidade especial. Como é que vocês cuidam do coração de vocês, ou como é que os pais lidam com isso? Existem grupos de apoio, amigos do desabafo? Quando a gente trata do custo emocional, tratar em questão, é uma relação pessoal. Então, a forma como minha esposa lida com essa situação é diferente da forma como eu lido, mas nós dois temos que lidar. Uhum. Então, fala um pouquinho aí, amor, fala um pouquinho de você. Não, eu ia falar que, como você falou, Carlinhos, eu creio que a gente tem que procurar ajuda, em primeiro lugar, né? Igual o João falou, que eu lidei com mais tranquilidade. Não é que é mais tranquilidade, eu fui buscar as ajudas que eu precisava. Então, o que eu tinha, né? Deus, então fui buscar respostas. Deus, né? Nos ajuda, nos fortalece. Então fui buscar na fé, na igreja, oração das pessoas, né? Então isso me fortaleceu muito, porque fazia parte da minha base, né? Estrutural, e na parte emocional também, sem preconceito nenhum, fui procurar terapia, conversar com psicólogo, e para reavaliar, porque eu creio assim, não só a paternidade, né, a maternidade de uma criança com deficiência, mas qualquer paternidade, como você falou, né, de um pai de uma criança que não tem necessidade especial. Para a gente, quando tem um filho, a gente tem que se reestruturar, né, uma coisa assim, a gente tem que mudar a nossa vida, né, a gente se reestrutura como pessoa. Isso sendo pais normais, né? Assim, agora, quando tem uma necessidade, a estruturação é bem mais profunda. Então, eu tive realmente a terapia, foi muito bom para mim, porque a gente acaba se autoavaliando. Puxa, eu fazia assim, não vou fazer mais assim, eu vou fazer de outro jeito, vou buscar outras estratégias. Então, eu consegui enxergar também na parte emocional
de que eu tive uma vitória, de que foi uma experiência que eu levei um aprendizado e que eu tinha que seguir em frente. Acho que o João falou como é, do herói, né? Como a trajetória, a jornada do herói, né? Então é bem isso, assim, acho que o ponto chave da gente ser feliz é a gente dar essa grande virada. Na hora que a gente enxerga aquilo que a gente viveu, a experiência que a gente teve, tira a lição disso e aí vira o jogo. Fala, eu vou seguir em frente, agradecer por tudo, por mais difícil que seja, e seguir em frente. E o que nos ajudou também bastante, que a gente fez, pensando também em pegar essa experiência, que foi a conclusão que a gente teve, né, como pais de uma criança com uma deficiência, usar essa experiência como um propósito de Deus na nossa vida. Isso. E não só para ajudar o nosso filho, mas para ajudar outras pessoas. Isso. Então a gente tinha isso muito forte no nosso coração, de que Deus não foi por acaso. Que tudo que a gente passa na vida não é por acaso, mas é que a grande virada é a gente perceber isso, de que aquilo que a gente está vivendo tem um propósito e que eu vou encarar. Acho que esse que é a maior dificuldade do pai, encarar. Puxa, o que eu vou fazer com isso? Como eu posso ajudar a mim mesma, a minha família e a outros com essa experiência? Como o meu testemunho vai impactar? Então a gente teve que fazer isso e a gente encarou, isso era muito forte. A gente falou, vamos, eu não sei como ajudar, mas a gente vai ajudar. Vai ajudar. E a gente tem o Fernando, né, que é um amigo e um pai de uma criança com necessidades especiais, que é o Arthur. É coach e nos deu, né, um curso de coach também voltado a isso, para a gente conseguir ajudar, né, com o nosso projeto outras crianças. Primeiro. Exatamente. Então a gente foi focado a isso e foi muito legal também para nós, assim, para seguir em frente com objetivos, com metas. Então, assim, foram ferramentas que estavam ao nosso alcance e que a gente foi atrás também. Então, acho que é isso, assim, precisa procurar ajuda, porque a gente tem que batalhar muito emocionalmente, mesmo sendo cristãos, a gente tem que abrir o olho na atualidade, que a gente tem que batalhar contra a depressão, contra a ansiedade, e a gente, assim, com dificuldades, assim, tão sérias, que né, ter uma criança com deficiência, hoje em dia, muito índice de autismo, né, crescendo, então, assim, não dá pra gente, né, se virar uma ostra e falar, não, vou resolver, e daqui a pouco a pessoa tá revoltada com todo mundo, com Deus, e não consegue, né, viver o melhor da vida, né? Então é isso, essa foi a minha experiência, acho que João... Não, a minha é parecida. É a mesma, assina embaixo. Assina embaixo. Mas é isso, assim, eu gostei da sua pergunta, Galinhos, porque realmente tem um peso emocional aí muito grande, né? Quem é pai sabe que você descobre um amor que é completamente diferente de todas as referências que nós tínhamos anterior, né? Quando você se torna pai, você fala, cara, seria muito fácil para mim dar minha vida pelo meu filho, eu faria mais. É um amor inexplicável, então você tem que lidar com uma carga emocional que é a consciência de que talvez seu filho seja dependente de você pelo resto da sua vida. E o que minha esposa tratou foi o ponto. Você tem que entender, tem que buscar em terapias externas, psicólogo, coach, cara, você vai ter que procurar melhorar, tentar procurar cuidar das suas emoções como você cuida da sua saúde. Digamos assim, para nós isso tem que ser algo constante, entende, Carlinhos? E só da escola bíblica é como se fosse algo constante. Você não tem que fazer exercício para você ficar saradinho, bonitinho, não tem que ir lá na academia, em forma, né? Não tem que, senão daqui a pouco começa a dar problema, vai chegando a idade e o negócio vai pegando. Então, é a mesma coisa nós, assim, pais com necessidades especiais, com a questão da emoção, igualzinho. Então você precisa estar continuamente cuidando dela. Então vamos lá, vamos fazer alguma coisa, vamos conhecer pessoas que estão já nessa área, vamos conversar, vamos fazer... vamos procurar grupos, como você falou, vamos procurar grupos para a gente conversar,
vamos fazer entrevistas, vamos falar do assunto, porque quero dizer que também que o que você está fazendo aqui conosco é uma forma também de nos ajudar emocionalmente. A gente está falando do que a gente vive. Testemunhando, A gente está testemunhando a nossa vida, isso pra gente é bom. Pela fala de vocês, me deu a impressão que nesse processo de vocês buscarem ajuda para viver a paternidade do filho especial de vocês, que nasceu o projeto de vocês, que é o Espaço do Plantar. O Espaço do Plantar começou com... Antes do espaço, né, acontecer, a gente se dedicou a adaptar, né, dentro da nossa casa tudo para o Daniel. A gente acabou tendo alguma dificuldade também na inclusão, porque, igual você falou, ele nasceu e a gente foi conhecendo quais eram as dificuldades dele. Então eu achei, vamos fazer uma inclusão normal. Ele vai ficar lá com a professora e vai dar tudo certo. Mas eu percebi que ele estava com dificuldade para andar, então ele poderia se machucar, ele poderia pôr alguma coisa na boca, então ele precisava de algum acompanhamento. E mesmo com esse acompanhamento eu vi uma dificuldade. Então eu comecei a falar, então eu vou fazer em casa com ele, além da escola, né? Como se fosse um homeschooling. Não sei se no Japão se existem homeschooling. Não é muita gente que faz, mas quem opta por fazer, eu acho que é tudo legalizado, organizadinho. Aqui no Brasil ainda não está totalmente legalizado, estou batalhando agora, mas assim, para criança especial, para o Daniel, para o caso do nosso filho, a gente, paralelo com a da escola, né, que até eu trabalhava na escola, eu comecei a educá-lo em casa. Então, estimulá-lo em casa, né, vamos usar essa palavra, estimular em casa, que a estimulação em casa feita pelos pais é um aprendizado, né? Eu percebi isso, porque eu quebrei esse paradigma até como professora, de que o aprendizado ele acontece em todos os lugares, não só na escola, né? E eu vi que o Daniel precisava correr atrás no tempo perdido, né? Para aprender a alfabetizar, ele precisava perceber outras coisas, aprender formas, cores, né? E outras coisas que ele precisava. Então eu comecei a fazer esse aprendizado dentro de casa. Então eu comecei a adaptar toda a casa para ele. Então ele tem perigo de cair, ele precisa de uma cadeira para sentar e fazer uma atividade. Então a gente assim começou a fazer essa adaptação. Começou com o quarto dele, a gente usou uma metodologia que chama quarto montessoriano, porque ele não conseguia sair da cama dele. Então a gente começou a colocar a cama no chão e usando tudo uma metodologia pedagógica. Aí ele começou a ter mais independência, eu comecei a fazer atividades com ele pedagógicas dentro de casa. Aí a nossa sala de jantar, a gente falou, então vamos fazer agora um espaço só de estimulação. Vamos colocar uma rede, vamos colocar bolas, vamos colocar, o meu marido toca, né? Vamos colocar o violão, fazer música. Aí a gente tirou a sala de TV e virou uma sala de estimulação. Aí depois a gente tinha uma outra sala que era de jantar. Ela falou, não, agora a gente vai pegar essa sala e vai virar um local assim, com uma mesinha, com brinquedos, para fazer a parte mais educativa. Aí a gente também abdicou a nossa sala de jantar. Aí depois eu falei, poxa, mas a cozinha seria importante ele estar. Aí a gente reformou a cozinha toda para adaptar, para ele participar da hora de fazer um pão, fazer a atividade culinária. E aí a gente falou, puxa, vamos transformar essa casa e tudo que a gente essa experiência que a gente está tendo, os resultados com o nosso filho, vamos abrir para outras crianças. E foi isso que a gente fez. Aí a gente, tudo, né, dinheiros pessoais, assim, nosso investimento próprio. A gente reformou a casa, adaptou ainda mais para receber outras crianças. E a gente fez esse projeto de receber essas crianças que chama Espaço do Plantar, né, que a gente pensou até na lei da semeadura, né? Quanto mais a gente planta no desenvolvimento dessas crianças que têm dificuldade, uma hora a gente vai colher. Então é isso que a gente pensou. Ele tem dificuldade em falar, mas a gente vai plantar, uma hora ele vai falar, né? Então é isso que a gente pensou e começamos a receber crianças que eram que moravam perto, as crianças que moravam longe, e esse projeto começou a crescer.
E a gente, como nós somos professores, então a gente começou a repensar a inclusão, a trazer novas ideias criativas. E é isso, a gente está agora com um projeto começando a colocar ele online. A gente tem um e-book aí que a gente está disponibilizando gratuitamente em português, mas a gente está para lançar um curso, porque a gente está participando de uma aceleração como startup. A gente na Glocal, exatamente. Uhum. Uma startup social, e a gente quer alcançar o maior número de pessoas possíveis, o maior número de pais, de professores. Nós queremos inspirar que a gente pode transformar a nossa realidade de uma maneira criativa, né? Às vezes usando coisas que a gente tem como a gente mesmo dentro de casa, coisas que a gente tem na nossa mão, né? Não precisa... Eu tinha essa visão. Eu falei, quando chegar um terapeuta que vai lá e ajuda o Daniel, quando ajudar um professor que vai lá e inclua o Daniel. E eu percebi que essa inclusão e essa reabilitação começava comigo. Eu que tinha que ajudar o meu filho, além dos terapeutas, além dos professores, a abrir esse caminho para ele, a achar essa solução. Mas tem que ser de uma maneira criativa. Eu falo, meu Deus, como que a gente vai fazer esse menino andar? Por exemplo, como a gente vai estimular o Daniel? É muito cara a terapia lá, fisioterapia para o Daniel andar. Aí a gente pegou, conversou com a fisioterapeuta e falou, a gente não consegue pagar 3 mil reais de terapia, mas a gente vai comprar uma esteira, pagar em várias vezes, e a gente vai adaptar essa esteira. Mas vocês conseguem? Não sei, a gente vai usar a nossa criatividade. Aí chegou a esteira, tudo com, né, o terapeuta nos ajudando, lá, nos orientando. Aí o João foi lá, pegou cano de PVC, que é um material super barato. Sim. E adaptou a esteira, fez uma coisa para ele segurar, um suporte. Só para entender. E todo dia a gente fazia exercício com ele na esteira. Só para vocês entenderem que o podcast não tem vídeo, né? Imagina que o meu filho Daniel, ele consegue andar, mas sabe uma pessoa quando tá com problema de equilíbrio? Como é que é aquela labirintite? Sabe quando o cara fica no labirinte, fica assim muito tonto, não consegue ficar de pé? Essa é a questão dele. A questão dele é equilíbrio. Então, o que a gente fez, né? Por que usar o cano de PVC? Então, porque eu olhei para o Daniel e falei, cara, ele consegue andar. Se ele tiver um apoio, ele consegue andar. Acontece que se eu não colocar o apoio, ele vai perder essa habilidade de andar. Né? Até a habilidade de andar ele vai perder. Então, a gente construiu a esteira, adaptou o apoio para ele colocar as mãos, né, as mãos ali, como se fosse digamos assim, um suporte. Ele apoiava as mãos, então ele conseguia ficar equilibrado, e aí treinava o passo, a marcha de andar, que foi maravilhosa. Se você quiser, até te mando o vídeo. Que legal. Quando a criança chega aí agora no espaço do Plantar, que atividades tem? Agora é só vocês, que vocês estão dizendo que era a casa de vocês, continua só com vocês dois? Ou você tem mais uma galera aí que não estamos nessa e vamos remar junto? Como é que tá isso? A casa de vocês cresceu? Vocês fizeram mais um puxadinho? Fizemos o puxadinho, o puxadinho aconteceu mesmo. O puxadinho teve que acontecer pra gente construir um parquinho mais adaptado, assim. Uma horta adaptada. A gente teve que fazer o puxadinho, assim. Hoje a gente está indo no projeto para uma outra área. O que a gente percebeu? A gente percebeu que o que nós fizemos, que foi a adaptação do Dani, funciona com todas as crianças, mas funciona muito bem com o Dani. Vocês entendem? Então, veja assim, todas as crianças amam ir lá em casa, quer dizer, tem o parque, tem o pneu que anda, tem o negócio que pula, tem a cama elástica, tem coisas e adaptadas. Quer dizer, é muito legal, né? Até a criança que não tem necessidades especiais ama. Mas a gente percebeu que a gente precisava dar um passo além. E qual é o passo além? O passo além eu atender as crianças aqui é maravilhoso, Carlinhos. Você precisa ver a coisa mais linda, te mando foto. Mas a coisa mais linda ainda, mas o que é melhor ainda, é o pai se abrir para fazer o que nós fizemos com o filho dele.
A gente, Você entendeu? É maravilhoso Acho que fazer isso. É maravilhoso. E a gente atendeu crianças aqui, atende crianças aqui, e a gente ama fazer isso, só que a gente precisa dar um passo além. E qual é o passo além que a gente percebeu? É assim, é inspirar o pai, falar, pai, meu amigo, paizinho querido, faça Todos isso os dias, com você, com seu filho. Sim. Né? Não adianta, porque o pai, eu até entendo, ele vem com aquela expectativa. Não, vocês vão solucionar o problema da minha vida, do meu filho. Cara, eu não quero decepcionar ninguém, mas a solução do problema do seu filho não está só aqui. A maior parte da solução do problema do seu filho está em você. Seja bem-vindo ao mundo. Cara, você vai ter que encontrar em você coisas que inspirem seu filho a ser melhor. Esse é o grande lance do Espaço do Plantar. A gente percebeu isso. Sim. Eu e minha esposa percebemos, puxa, a gente está atendendo um monte de criança aqui, maravilhoso, mas se a gente não atingir os pais, cara, não vai ser maravilhoso. Se a gente não atingir os pais, nós vamos ficar nisso, atendendo as crianças. E vai ser maravilhoso para as crianças, mas eu quero impactar socialmente as famílias, eu quero atingir as famílias, eu quero ir além disso. Né? Eu quero fazer uma inclusão efetiva. Então essa é a ideia da construção do livro. Por isso que a gente está construindo o livro. Essa é a ideia do porquê que a gente está migrando um pouco para a internet por causa disso, Carlinhos. Tentar multiplicar. Não só fazer, mas mostrar o que está fazendo. Você entendeu? Por que Espaço do Plantar chama Espaço do Plantar? A gente usou muito essa lei da semeadura, né? De que quando a gente planta, a gente colhe. Então, a gente também trabalha muito com essa questão também sustentável, de usar não só o que você tem em casa, mas às vezes é uma garrafa PET, é coisa simples, né? E a gente acabou usando essa questão do espaço do plantar, né? Se a gente planta essa ideia para a criança, algo novo vai surgir na cabeça dela, e algo novo ela vai reagir, ela vai exteriorizar, ela vai aprender, né? Então é isso que a gente usou dessa, até meio poético, no espaço do plantar, né? Poético. É mais poético. É essa mesmo, é poético. E até, Carlinhos, eu posso até complementar o que o João falou, dando até uma passagem bíblica, porque uma coisa que foi insight assim, de Deus, quando a gente pensou em fazer esse espaço do plantar, eu escutei uma frase assim, de uma mãe, quando eu fui lá no Laramara, que é um instituto bem famoso aqui, deficiência visual aqui em São Paulo, e ela falou, a gente estava com um grupo de vivências de mães, ela falou assim, gente, não adianta vocês virem aqui toda semana e voltarem para casa e não fizerem em casa, porque o milagre acontece em casa. E aquilo foi para mim uma coisa assim que eu fiquei pensando, remoendo. Eu falei assim, é verdade, eu vou lá, estimulo meu filho, mas o que eu tô fazendo em casa? E eu tava com as mãos meio amarradas, assim, falei, mas o que eu vou fazer? E aí veio aquela passagem que foi também das bases, assim, daquela viúva que ela perdeu o marido e ela chegou pro profeta e falou assim, cara, eu vou, né, tô passando fome, meus filhos presos, o que eu faço? E o profeta falou assim, o que você tem em casa? Ela falou, eu tenho, né, uma botija de azeite. Então ela falou assim, então você vai pegar, né, tudo que você tiver de né, botija, chama todo mundo, dá aquilo que é vazio que você tem. E derrame o azeite. E aquilo se multiplicou e sustentou, né, a casa dela. Então, muitas vezes a gente está buscando resposta, é isso que me veio assim, muito claro para a gente construir esse projeto. Eu estava buscando resposta fora, eu estava buscando soluções fora, e eu vi que eu tinha, o milagre estava nas minhas mãos, dentro da minha casa. E isso foi muito claro. E não é tão simples assim, mas é o princípio do milagre. Muitas vezes que o pai pode ser um instrumento na vida do filho, né? Então é isso que a gente começou, falou assim, o que a gente tem em casa? O que a gente tem hoje? E eu estudei, Carlinhos, durante todos esses anos, assim, com o Daniel, ajudando na inclusão, eu comecei a estudar pedagogia. Eu falei, gente,
qual é a dificuldade da inclusão, qual é o segredo, esse mistério, porque eu levo ele numa escola, aí ficam 6 meses, ai, não deu certo, procura outra escola, aí vou ele numa outra escola, ai, traz ele outra vez, deixa ele amadurecer. Eu falei, gente, como faz? Então eu vou fazer a pedagogia, vou achar o segredo disso, como incluir meu filho. E eu fiquei buscando, e aí eu descobri que o segredo são coisas simples, que o Daniel ele precisava trabalhar a parte sensorial dele. E como que eu poderia trabalhar a parte sensorial dele? Eu levava ele numa escola, que eu chegava lá, ela tinha um balde de arroz, cheio de arroz. E aí ele ficava a manhã toda brincando com aquele arroz, porque ele precisava mexer com o sensorial dele. Eu falei, eu pego um arroz em casa e eu vou continuar mexendo com arroz, né? Eu vou estimular a parte sensorial dele dentro de casa, com arroz. E aí, sabe assim, então são coisas tão simples. E aí, por exemplo, eu fui numa outra escola que ele colocavam ele para mexer na horta. Aí eu falei assim, gente, vamos construir uma horta dentro de casa. Vamos estimular ele 24 horas por dia. E a gente construiu uma horta lá que ele podia ficar de pé de uma maneira acessível. Aí ele pegava, tudo bem, né? Que ele já estava mais grandinho com anticorpo. Aí ele pegava a terra e tudo na boca. Aí eu limpava, dava vermífugo depois, mas Tudo bem, foi fácil. Estimulava ele. Eu falei, vamos amadurecer. Então, assim, são coisas simples, são coisas que a gente tem na mão. Ah, mas tem muito material pedagógico, montessoriano, tem da Waldorf, tem do, não sei, Reggio Emília, que é tudo de madeira, é caro. Gente, é igual você falou, a gente tá fazendo carimbo lá com EVA. A gente tá construindo coisa com cano de PVC. Né? Então, assim, coisas do dia a dia. É isso que a gente quer, inspirar o pai, ativar o pai, porque a necessidade do filho dele é diferente da nossa. E ele vai e cada um tem uma quantidade de criatividade diferente da outra pessoa. Então, se a gente conseguir despertar essa criatividade, inspirar esse pai a fazer algo novo, abrir esses caminhos para o filho, essa é a nossa missão, né? Então é isso. É isso que vai nos alegrar, né? Sim. Quem quer conhecer o que o Espaço do Plantar está fazendo e acompanhar um pouco dessa história e poder se inspirar com o que vocês estão fazendo e vivendo, onde eles acham vocês? Tem que mandar telegrama, mandar pombo correio? Como é que funciona? Sinal de fumaça, né, Carlinhos? Galera, quem quiser conhecer mais do Espaço do Plantar e o trabalho que a gente está fazendo, vai lá no Instagram, procura @Espaco do Plantar, tudo junto. Espaco do Plantar, não é o C cedilha não, tá? Procura no Instagram, do Instagram você vai chegar no Facebook, do Facebook você vai chegar no YouTube, e aí a gente está montando nossa plataforma de podcast também, para contar um pouquinho da nossa história, em breve. Tem né? Legal. Tem o e-book para baixar, quem quiser conhecer, tem os nossos perfis também, a gente fala muito do Espaço do Plantar, eu falo muito. O meu é @João, sem acento, né? João Justo Pires. Né? O da Itaici é @Itaici M Pires. E aí, se vocês quiserem nos seguir, se quiserem acompanhar, quiserem ver o que está acontecendo, quiserem me mandar mensagem, vem conhecer, porque a nossa ideia é ter um olhar diferente para a inclusão e, consequentemente, eu fico imaginando que se a gente olhar para um mundo com mais inclusão, a gente vai olhar para um mundo melhor. Uma palavrinha cada um aí, um recadinho para o ouvinte, para a gente falar o sayonara daqui a pouco. Eu primeiro queria agradecer a oportunidade, agradecer por você ter nos ouvido. Sei que às vezes eu falo demais, mas eu queria dizer que foi maravilhoso estar aqui. E eu espero de todo o meu coração que o que eu tenha falado tenha de algum modo inspirado você a ser melhor, tá? Eu vou deixar aqui aquela frase que eu falei no começo, que é: se eu preciso procurar a melhor versão de mim mesmo, eu não posso ser igual ao que eu era ontem. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês, né? Essa é a visão de inclusão,
né? Para incluir a gente precisa melhorar, e para melhorar você não pode ser igual ao que você era ontem. Então eu espero que vocês cada dia sejam melhores. Um grande beijo no coração de todos vocês. Deus abençoe muito vocês. Muito, de forma incrível. E se alguém vier ao Brasil, quiser nos conhecer aqui, venha, mande recado. Cafezinho. Vem tomar cafezinho aqui, café brasileiro, galera, café brasileiro. Eu sei que o café japonês também é muito bom. Pão de queijo. Mas vem aqui, ó, pão de queijo, vocês têm aí? Pão de queijo tem aí, Carlinhos? Tem, a gente tem a alegria de ter na igreja umas irmãzinhas que tem talento. Pessoal de Minas, e rola uns cafezinhos com pão de queijo aqui, que é uma coisa de louco. Mas vem aqui comer um pãozinho de queijo aqui no Espaço Plantar, vai ser uma honra recebê-los. Ai, muito legal. Gente, a gente que agradece aí o convite, né, do Carlinhos, e também tá falando com essa galera bem legal aí do Japão. Parabéns aí pela história de todos, e eu queria até fechar aqui. Como meu marido é físico, né? E eu sou artista plástica. Eu queria fechar com uma frase do Einstein aqui sobre criatividade. Que o Einstein falam que o Einstein que falou, né? O Einstein falou muitas frases. Se o Google disse, a gente acredita. O Google disse, exatamente. Então é do Einstein, gente. Vai lá no Google. Einstein, tá lá no Google. Que fala assim, que a criatividade, ela é contagiosa. Então passe adiante. Então, meu filho, que a nossa criatividade, que aquilo que a gente falou aqui possa contagiar você, né, a fazer algo criativo na sua vida. Não só se você tem filho, ou se você às vezes está sozinho, mas o importante que a gente aprendeu aqui, né, na nossa experiência, sim. como de vida, até tendo filho, né, com necessidades especiais, de que a gente precisa ser feliz. Então isso é o mais importante. Então se você está aí no Japão, se você está aí, né, no mundo, onde você estiver, seja criativo e seja feliz e contagie os outros com essa alegria, essa criatividade, porque é isso que Deus quer, que a gente viva o melhor dessa terra e tenha uma vida abundante, tá bom? Então muito obrigada mesmo. Valeu a visita de vocês, e já tá combinado outras visitas no futuro pra gente conversar sobre um montão de coisa legal aí. Deus abençoe vocês, beijo Amém. Nas crianças que também emprestaram os pais pra gente conversar. Claro. Que seja um bom domingo pra vocês, Deus abençoe. Obrigada. Amém. Beijo. EBVNcast, para aprender e servir melhor. É isso aí, estudantes, estamos quase chegando ao fim deste episódio supimpa. Muito bom conversar com o João e Taici e conhecer o projeto do Inclusão Criativa. Reforçando, tá? Eles eram Espaço do Plantar e agora você os encontra nas redes sociais por Inclusão Criativa. E uma notícia boa também, que na última semana de setembro eles estarão com a gente num grupo fechado no WhatsApp para o primeiro piloto do Benkyokai, que é uma expressão que quer dizer encontro para estudos. Então eles vão conversar um pouquinho com a gente sobre desenvolvimento infantil, sobre a importância da arte no desenvolvimento, provavelmente falar um pouquinho mais de arte e inclusão. É um piloto e a gente está aí, vai pegar um grupo pequeno e a gente vai trocar ideia no WhatsApp aí durante uma semana com eles para testar esse formato, uma maneira da gente conectar a galera que está aqui no Japão, tentando viver igreja, buscando ser família, servir a sociedade, viver o reino de Deus aqui, com muita gente boa que tem esparramado aí por esse mundão afora. Lembro você também de que você encontra o EBVNcast no Instagram, você encontra o EBVNcast no Facebook e você pode buscar a gente no Google Podcasts, iTunes, SoundCloud, Spotify, YouTube, ou se você gosta aí de um outro app para procurar podcast, você encontra a gente lá também, beleza? Então eu, Carlinhos Vilaronga, fico por aqui. Nós vamos terminar esse episódio com a nossa palavra de sempre, Caris, que quer dizer graça, Shalom, paz e até a próxima. Então vamos lá? Caris, Shalom e até mais. EBVNcast, para aprender e servir melhor.